Vamos falar nessa aula sobre a teoria da estimação, algumas ideias preliminares. Nossa aula consistirá de um sumário com uma introdução, falar um pouquinho sobre propriedades dos estimadores e falar um pouquinho sobre a estimação por intervalo, dando um exemplo para a estimação por intervalo da média populacional normal com variâncias conhecidas. Como introdução, a gente pode dizer que um modelo para um experimento ele possui parâmetros desconhecidos. Esses modelos eles são cuidadosamente escolhidos de acordo com a observação dos dados do fenômeno subjacente que estão sob estudo. Na maioria das vezes, a escolha recai no modelo normal pela sua flexibilidade e generalidade de aplicações. O objetivo de se realizarem experimentos é, em geral, obter informações sobre os valores dos parâmetros desconhecidos dos modelos. Então, o que a gente quer, ao final, fazer algum tipo de inferência, de afirmativa sobre os valores desses parâmetros desconhecidos dos modelos que a gente chama de população. Então, nós vamos discutir formas diferentes para estimar os parâmetros. As expressões resultantes, elas, como a gente já viu na aula anterior, são variáveis aleatórias, que são funções estritamente dos elementos amostrais e não dependem dos parâmetros populacionais e são denominados estimadores. As propriedades desses estimadores é que serão estudadas neste capítulo aqui. Na seção 2, então, vamos ver essas propriedades. As propriedades dos estimadores. Relembrando, o estimador é uma função real dos elementos da amostra, não dependente dos parâmetros da população ou do modelo subjacente. Se usarmos o estimador para obter uma estimativa, nós temos o que a gente chama de processo de estimação pontual de um parâmetro. Então, o parâmetro será estimado por um único valor. Então, essa é a estimação pontual. Posteriormente, veremos que a gente pode considerar a margem de erro desse processo de estimação, ampliando a estimação pontual para a estimação intervalar. A questão aqui, então, é conectar a informação do processo de estimação pontual com a distribuição amostral do estimador. Para quê? É permitir que se especifique um procedimento de estimação intervalar. Então, o nosso objetivo, ao fazer essa conexão da informação do processo de estimação pontual com a distribuição amostral do estimador, é criar um mecanismo científico para estimação por intervalo, em que nós teremos uma elevada probabilidade de que esse intervalo contenha o verdadeiro valor do parâmetro desconhecido. O intervalo é aleatório a princípio, então a probabilidade a priori dele conter o verdadeiro valor do parâmetro que é desconhecido deve ser alta. É isso que a gente faz. E a gente escolhe essa probabilidade, como a gente vai ver posteriormente. Algumas propriedades dos estimadores são desejáveis no processo de estimação. Então, a gente não pode escolher qualquer expressão para estimar uma média, para estimar uma variância populacional. Genericamente, a escolha de um estimador, de um parâmetro θ, então θ aqui, nós vamos representar por θ um parâmetro qualquer da população. Então, esse θ pode representar ora a média, então seria o μ, ora a variância, então esse θ seria o σ2, ora uma proporção, então esse θ seria um p, e assim por diante. Desde que essa quantidade, esses parâmetros, reflitam uma quantidade populacional, uma característica da população, que é um modelo, como já dissemos antes, que é um modelo probabilístico subjacente. Então, a escolha do estimador de um parâmetro θ qualquer em detrimento de outro depende de uma criteriosa avaliação dessas propriedades desses estimadores. Por exemplo, o estimador de uma proporção, P-chapéu, y sobre n, do parâmetro de uma binomial, P, que nesse caso o y representa o número de sucesso do evento de interesse em uma amostra de tamanho n, nós vamos usar para exemplificar essas propriedades dos estimadores aí. Então, P-chapéu é o número de sucessos daquele evento, daquele atributo que nós temos interesse na população, e n é o tamanho da nossa amostra. Então, essa razão y sobre n me dá uma estimativa, vai me fornecer uma estimativa, nesse caso aqui a expressão é y maiúsculo, então é uma variável aleatória, esse P-chapéu é um estimador desse P, e ela vai fornecer uma estimativa da verdadeira proporção daquele atributo, daquela característica da população. Por exemplo, estamos fazendo pesquisa eleitoral, y pode representar
o número de eleitores favorável a um determinado candidato na amostra de tamanho N que nós coletamos. Então, o P-chapéu é o número de eleitores que disseram na amostra tamanho N que votariam no candidato específico que estamos fazendo a pesquisa. Então, essa razão me dá a proporção de eleitores favorável ao candidato em particular de interesse. Para ilustrar, vamos considerar uma população fictícia tamanho 3 com uma característica de interesse. A presença dela vai ser denotada por 1 e a ausência por 0. Então, nós temos, vamos supor que fosse uma população com 3 eleitores, o elemento 1 aqui indica o indivíduo que é favorável ao candidato A, que temos interesse nele. Os outros 2 eleitores nessa população dizem que votarão em outro candidato. Então, se a gente está interessado em estimar a proporção de eleitores que vão votar no candidato A, vamos fazer uma amostragem para isso e obter tamanho 2, vamos com reposição. Então, a proporção de sucesso fica mantida constante, porque uma vez que nós amostramos um indivíduo ele é reposto, a proporção de eleitores favorável ao candidato A não muda, ela fica 1/3. E cada sorteio que nós fazemos é independente um do outro. Então, isso caracteriza uma distribuição binomial de probabilidade. Se nós extrairmos uma amostra tamanho 2 com reposição, para ilustrar esse processo, então a nossa amostra pode ser 1 em 1, nós mostramos o eleitor favorável ao candidato A e repomos ele na população e sorteamos ele novamente. Então, a proporção de eleitores favoráveis são 2 eleitores favoráveis em 2, que é o tamanho da nossa amostra, né? Tem 2 elementos aqui e os 2 são favoráveis ao candidato, então dá uma proporção de 100%, uma proporção igual a 1, uma estimativa igual a 1. Na segunda amostra, sorteamos o eleitor favorável ao candidato A e na segunda sorteamos um dos outros, digamos o segundo eleitor. E temos a proporção meio. E assim vamos fazendo, são 9 amostras possíveis, então temos um favorável em 2, um favorável em 2, 50%, 0,5 a nossa proporção, ou meio, 0,1, 0,0, 0,0. Então essas amostras aqui, cada uma delas, nós estimamos as proporções. Então, 100%, 50%, 0%, 0%. Então são 9 estimativas possíveis nessa população. Uma primeira qualidade requerida de um estimador é a não existência de viés. A definição a seguir representa o conceito de viés. O viés ou vício, um estimador, θ-chapéu, então poderia ser o x-barra, por exemplo, se o θ for a média, S2 se o θ for o sigma 2, P-chapéu se o θ for o P, então é um estimador genérico. Um estimador θ-chapéu de um parâmetro específico é considerado um estimador não enviesado ou não viciado, que são sinônimos. Do parâmetro θ, ele é considerado um estimador não enviesado quando a sua distribuição amostral está centrada no próprio parâmetro. Então, o que quer dizer isso? A gente diz que a esperança do θ-chapéu é igual a θ. O que quer dizer essas coisas aqui? Centrada no próprio parâmetro ou esperança de θ igual a θ-chapéu. Então, se nós tivermos a distribuição de amostragem, como nesse caso anterior aqui, 1, meio, 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 0, 0, meio, 0, 0, são todas as estimativas possíveis em amostra tamanho 2 retiradas dessa populaçãozinha aqui com amostra tamanho 2 com reposição. Então nós temos a distribuição de amostragem. A esperança refere-se à média dessas estimativas aqui, ao longo de todas as, no caso aqui, 9 amostras, de todas as amostras possíveis de serem retiradas da população de interesse, foco da nossa pesquisa. Essa média na estatística ela é representada por essa letrezinha aqui. A esperança de alguma coisa na estatística é a média na distribuição de amostragem, como nós vimos na aula anterior, que é a distribuição de amostragem. Então, retirar todas as amostras possíveis e obter uma estimativa, o valor de uma estatística. Aqui, no caso, estamos obtendo o valor de um estimador de um parâmetro. A média de todas as estimativas desse estimador, em todas as amostras possíveis retiradas da população, se ela der igual ao θ, ou seja, se ela estiver centrada no próprio parâmetro, a gente diz que não há vício, não há viés. É como se nós tivéssemos uma arma de fogo e estivéssemos atirando num alvo. Se as minhas estimativas oscilam em torno do alvo, em média, a gente acerta o alvo, né? Se a nossa arma está descalibrada, o alvo está aqui,
num certo ponto e a nossa espingarda, a nossa arma, atira aqui. Então, o centro dos nossos tiros não é o centro, né, que é o alvo principal, e, portanto, ela teria um vício, que é a diferença daquele centro, a média na distribuição de amostragem, para o verdadeiro valor, que é o alvo verdadeiro que a gente pretendia atingir. Então, no nosso exemplo, o nosso parâmetro é o P, ele vale 1/3, porque nós temos um favorável ao candidato A em 3 eleitores na população, 1/3. E o nosso estimador é o P-chapéu, é o Y sobre N, número de eleitores favorável ao candidato na amostra sobre o tamanho da amostra, dividido pelo tamanho da amostra. A esperança do nosso P-chapéu, a média do P-chapéu, ela é obtida, esperança de P-chapéu, média desse estimador, calculando-se a média das 9 estimativas da distribuição amostral. Então, 1 mais 0,5 mais 0,5 até a última estimativa, que é 0, dividido por 9, que são 9 estimativas, nós vamos encontrar 3/9, que é 1/3, que é exatamente o valor de P. Então, a média das nossas estimativas, o nosso estimador fornece estimativas que oscilam em torno do nosso alvo, que é 1/3. Em média, ela dá 1/3, então ele é não viciado. Média de todas as amostras das estimativas em todas as amostras possíveis retiradas daquela população, de tamanho N. Como a esperança do estimador é o próprio parâmetro, então a gente diz que P-chapéu é um estimador não viesado, não viciado de P. Se essa esperança não desse 1/3, não desse o valor do parâmetro, então nós diríamos que o P-chapéu seria um estimador viciado ou viesado do nosso parâmetro P. Então, o P-chapéu, que é o estimador das proporções binomiais, o X-barra, que é o estimador do Mi, de uma população normal, de uma população qualquer. O S2, que é a variância amostral, que é o estimador de uma variância populacional sigma 2, de uma população qualquer, são todos estimadores não viciados, não viesados, não tem viés. Então, a esperança do X-barra é o Mi, a esperança do S2 é o sigma 2 e a esperança do P-chapéu é o P. Na distribuição binomial, a gente sabe, a gente pode mostrar isso teoricamente. Então, a gente sabe que a esperança de uma variável aleatória que tem distribuição binomial é N vezes P. Por exemplo, intuitivamente, se eu falar para vocês, quantas fêmeas vocês esperam no nascimento de 100 animais? Vocês vão me dizer imediatamente, intuitivamente, que é 50. Então, vocês esperam no nascimento de 100 animais que 50 sejam fêmeas. Como vocês calcularam isso? Eu dei o tamanho da amostra e você sabe que nascer macho ou fêmea, pelas leis da genética, de Mendel, né? Nós temos que o P é igual a meio, então, em condições normais. Então, vocês fizeram intuitivamente 50% de 100. Meio vezes 100. Vocês usaram essa formulinha aqui, N vezes P, intuitivamente. A esperança do P-chapéu é a esperança do Y sobre N, que o estimador P-chapéu é Y sobre N. Multiplicar ou dividir por uma constante, a média da variável aleatória, que está dividido pela constante, fica dividido pela constante. Então, a esperança de Y sobre N é igual a esperança de Y sobre N. Se for multiplicada, ela fica multiplicada pela constante. Como a esperança do Y a gente conhece na binomial, que é NP, substituindo a esperança de Y por NP, nós temos, cancela-se o N aqui, sobra P. Então, a esperança de P-chapéu é igual a P. Isso aqui é só para ilustrar que a gente consegue obter as esperanças matematicamente, algebricamente, usando propriedades que a gente não vai abordar nesse curso. Aqui foi só para ilustrar como funciona esse processo. Então, quando a gente fala o que é a esperança matemática de algum estimador? É a média na distribuição de amostragem. Você tem várias amostras, infinitas amostras possíveis, e você vai tirar a média de todas as estimativas. Só que isso não é execuível na prática. Veja, nossa população de tamanho 3, tiramos todas as amostras possíveis de tamanho 2, porque era factível. Se essa população fosse uma população real, isso seria impossível. O número de amostras seria gigantesco. Por isso a gente usa propriedades analíticas. A gente faz isso analiticamente e prova se tem ou se não tem viés aquele dado estimador. A gente não faz todas as amostras possíveis de uma população para provar se ele é viciado ou não viciado. Aqui é um exemplo
para vocês visualizarem como funciona esse processo, para ficar gravado na cabeça de vocês como que é a esperança, como que é e, portanto, se a esperança dá igual ao parâmetro daquele estimador, ele não tem viés. Então, qual é o conceito de ser viciado ou não? Esse resultado, ele permite que se conclua, então, que o estimador P-chapéu é um estimador não viciado ou não viesado do parâmetro P, quando realizamos uma amostra aleatória tamanho de uma população Bernoulli com parâmetro P. A definição a seguir, ela apresenta a segunda propriedade usada como critério para a comparação de estimadores, o que a gente espera como primeira característica de um estimador, que ele seja não viesado, que ele não tenha vícios. Então, a segunda definição 2.2, é da eficiência. Então, um estimador eficiente, um estimador genérico θ chapéu aqui, pode ser o x-bar, pode ser o S2, pode ser o p-chapéu e assim por diante, é aquele dentre os estimadores não viesados de θ. Então, se ele for eficiente, será aquele, esse θ-chapéu aqui, que possui a menor variância dentre os não viesados. Então, se eu tiver mais de um estimador não viesado, eu tenho que escolher o que é mais eficiente. Então, o estimador que vai ser considerado relativamente mais eficiente é aquele que possui menor variância, ou seja, que é aquele cuja distribuição amostral, além de estar centrada em torno do parâmetro, ou seja, a média de todas as estimativas possíveis na distribuição de amostragem, nós acabamos de ver, a média dos 9 valores dá o parâmetro. Então, ela está centrada em torno do parâmetro, mas, além disso, essa distribuição ela é mais concentrada. É como se eu tivesse uma arma com mais precisão. Meus tiros se concentrassem mais em torno do alvo central do que a outra arma, que também tem média igual ao centro, em média acerta o alvo, mas com menos precisão, menos eficiência. Os tiros são mais esparramados ao longo de todo o alvo. O nosso estimador eficiente é aquele que se concentra mais em torno do alvo. Então, aquele que tem menor variabilidade, se fosse aquele exemplo das 9 estimativas, eu teria um outro estimador com outras 9 estimativas. O que tiver menos variabilidade entre as 9 estimativas que ele apresenta, além de estar centrado, ser não viciado, é o estimador relativamente mais eficiente. O exemplo 2.1 ilustra essa propriedade de eficiência de um estimador da média de uma população normal. Então, na normal a gente sabe, é aquela distribuição em forma de sino, a gaussiana, a gente sabe que a média é igual à mediana, que é igual à moda. Então, ela é uma distribuição simétrica, ela tem os mesmos valores para esses 3 parâmetros. Vamos considerar os estimadores x-barra e a mediana, que é a média aritmética, e a mediana, respectivamente, estimadores da média populacional. Porque a distribuição é simétrica, então tanto a média quanto a mediana se prestam para estimar a média da população normal. E uma amostra de tamanho aleatório tamanho n. Então, nós queremos aqui verificar qual deles é o mais eficiente. Então, a gente sabe que a esperança da média das médias amostrais em todas as amostras possíveis tiradas da distribuição normal dá igual ao parâmetro μ. A média de todas as medianas em todas as amostras possíveis retiradas de uma distribuição normal, a média da distribuição de amostragem dá igual a μ. Portanto, a média e a mediana são estimadores não viesados da média populacional, do μ. Então, a eficiência relativa dos estimadores é necessário conhecer suas variâncias. A variância de x-barra, a gente já viu no teorema do limite central, que é σ2 sobre n, quando a gente apresentou o teorema do limite central. Então, é σ2 sobre n. Então, isso vale para qualquer população, inclusive para a normal. Então, a variância das médias amostrais em todas as amostras possíveis é σ2, que é a variância da população, dividido pelo tamanho da amostra que você está realizando. A variância de um estimador da mediana, a gente consegue demonstrar que é essa expressão aqui, 4n vezes o valor da densidade da variável aleatória, avaliada no ponto mediano ao quadrado, e isso elevado a menos 1. No caso da normal, como a mediana é igual à média, o μ e o μd são iguais, então a densidade avaliada aqui dá aquela constante, 1 sobre raiz de 2π, que é essa constante aqui. Então, substituindo isso na expressão anterior, a gente mostra que a variância da mediana
é sigma 2 aproximadamente, porque isso não é exata essa relação que eu apresentei. Sigma 2 sobre n vezes π sobre 2. E a variância da média, como a gente já tinha mostrado, é sigma 2 sobre n. Ora, qual que é a diferença das duas expressões? Esse π sobre 2. Π é aproximadamente 3,14. Então, vamos arredondar para 3. Então, 3 dividido por 2 dá 1,5, né? 1,5. Então, a variância da média amostral, ela é menor que a variância da mediana. Por quê? É o mesmo valor que está aqui, multiplicado por 1,5. Então, essa variância aqui é 1,5 vezes, aproxima um pouquinho mais, né? 1,5 vezes maior que essa variância aqui. Então, se a gente fizer a razão da variância da média sobre a variância da mediana, colocar nessa no denominador, a gente vai achar um valor menor que 1, que é 2 sobre π, que é 0,6366. Então, a eficiência relativa da mediana em relação à média é de apenas 64%. Então, a mediana é menos eficiente que a média. Então, a média é um estimador relativamente mais eficiente que a mediana. Por isso, a gente usa média para estimar o μ da distribuição normal, em vez de usar a mediana. Por quê? Porque a média tem menor dispersão, né, das suas estimativas em torno do alvo. Então, se eu quero estimar a média da população, eu vou fazer uma única amostra. Então, eu vou ter um pontinho lá em torno do meu alvo. Qual é a chance de eu ter uma estimativa mais precisa, mais próxima do alvo central? Numa distribuição que tem menor variabilidade ou numa que dispersa muito, que a arma erra mais? Claro que é na que dispersa menos. Então, portanto, eu opto pela média, porque eu tenho maior chance de obter uma estimativa mais precisa do que se eu usar a mediana. Se a população tivesse contaminada, por outro lado, tivesse presença de outliers, alguma contaminação de medidas, então a média amostral talvez não fosse a melhor opção, né? E a mediana, por ser menos afetada por valores discrepantes, ela poderia ser um estimador mais adequado. Então, isso aqui em condições normais, que eu não tenho problema de outlier, que eu não tenho contaminação ou outros problemas que eventualmente acontecem na estatística. Em condições normais, a média é mais eficiente que a mediana. A terceira característica que nós devemos nos preocupar de um estimador é a sua consistência, né? Consistência simples, que a gente vai falar aqui. Então, um estimador genérico aqui, θ-chapéu, que pode ser o x-bar, pode ser o S2, repetindo novamente, ou o p-chapéu, de um parâmetro θ, que poderia ser o μ, o sigma 2, o p, de uma binomial, né? Em cada caso desse que o estimador estaria estimando parâmetros diferentes aqui. Então, genericamente, o estimador θ-chapéu de um parâmetro θ. De uma população é consistente, ele tem consistência, quando sua distribuição se torna mais concentrada à medida que o n tende para o infinito. O estimador de θ com consistência simples é aquele que converge em probabilidade para o parâmetro à medida que n tende para o infinito. Ou seja, além de não ser viesado, porque para convergir para o parâmetro, ele tem que ser não viesado. E sua variância tender a zero com o aumento de n. Isso, matematicamente, a gente fala que a variância sigma 2 do estimador θ-chapéu, ela, no limite, quando o n tende para o infinito, ela vai para zero. Então, à medida que eu vou aumentando a amostra, a variância vai diminuindo e aproximando cada vez mais de zero. E tem limite igual a zero. Então, aí, nesse caso, ele é um estimador consistente. Se ele for não viesado, ele tem consistência simples. Então, um exemplo para a gente ver isso. Deixa eu voltar aqui. E o que é estar mais concentrado à medida que o n aumenta? Então, pense numa arma precisa, que acerta os tiros em torno do alvo central. E vamos imaginar que você vai melhorando a sua habilidade, e num outro dia que você volta, o que acontece com a sua arma agora? A sua concentração é cada vez maior em torno do alvo, então seus tiros dificilmente se afastam do centro. Então, à medida que o tempo passa, você vai acertando cada vez mais, você vai ficando mais habilidoso. Então, essa sua habilidade aí para a estatística seria equivalente ao n crescer. Então, à medida que o n vai crescendo, a dispersão em torno do centro, que é o nosso parâmetro que está sendo estimado, ela vai diminuindo.
vai diminuindo. Então, vai ficando cada vez mais concentrado. Até um ponto, no infinito, se o n fosse infinito, que você estaria mostrando a própria população, é que você teria como estimativa o próprio valor do parâmetro. Ou seja, a variância seria zero, porque se você fizesse uma amostra do tamanho da população, sempre você teria o parâmetro como resultado. E não teria variabilidade de uma amostra para outra, porque não teria, sempre seria o valor do parâmetro, não teria diferença entre as estimativas. Então, nesse caso, a variância no infinito seria zero e ele convergiu para o parâmetro, então ele teria consistência sim. Mas, às vezes, o estimador ele tem viés, então aí você simplesmente fala que ele tem consistência. Então, a sua variância vai diminuindo, mas ele pode estar fechando em torno fora do alvo. O alvo está aqui, a concentração, à medida que o n vai aumentando, é fora do alvo até atingir um valor com erro em relação ao valor verdadeiro, no infinito. Então, os estimadores da média, que é a mediana e média aritmética de uma população normal, a gente quer saber se eles são consistentes e se tem consistência simples ou não. Como a gente viu, ambos os estimadores são não viesados, as suas esperanças são iguais ao μ, ao parâmetro μ, portanto, eles são não viesados. Bom, e a gente viu que a variância da média é σ2 sobre n, e a variância da mediana é σ2 sobre n vezes π sobre 2. O que acontece se a gente tomar o limite para n tendendo para infinito? Ora, se o n cresce, o σ2 é um parâmetro constante, é fixo, então à medida que o n vai aumentando aqui no denominador, esse limite vai para zero. Mesma coisa aqui, σ2 vezes π sobre 2 é uma constante. À medida que o n aumenta, esse produto dividido por n vai a zero, à medida que o n vai tendendo para o infinito. Então, esses limites vão para zero. E como eles são estimadores não viesados, então, tanto a média, o x-bar, quanto a mediana, o MD, são estimadores consistentes, têm consistência simples, como estimadores da média. São estimadores com consistência simples para a média populacional. E tem consistência simples. Ambos são estimadores consistentes para mim. O gráfico a seguir mostra a convergência da variância de ambos os estimadores para zero em uma população normal com variância 1 à medida que n cresce. Veja que, num dado ponto aqui, nós temos a variância da média, subindo aqui, encontramos a variância da mediana nessa outra linha aqui mais clarinha em cima. A variância da média é essa outra linha de baixo aqui. A diferença relativa aqui é sempre aquele valor, né, desse para esse é sempre 0,6367 lá que nós mostramos anteriormente. 63,66 na verdade. Mas o que acontece quando o n aumenta? Aqui está o n e aqui está a variância. Então, à medida que o n é pequeno, a variância está aqui em cima, é grande. À medida que o n aumenta, a variância diminui, tá? Então, vai tendendo a zero. Então, no infinito aqui, esses gráficos vão assintoticamente no limite, tocariam a abscissa. Mas, na verdade, nunca toca porque faz uma assíntota, porque a gente nunca atinge o limite na prática, né? Mas, tomando o limite para n tendendo ao infinito, o valor desse limite é zero. Então, isso é consistência. Então, a variância cai, vai para zero à medida que o n aumenta. E isso a gente obtém na maioria dos estimadores. E isso é uma propriedade muito importante. Cada vez que a gente aumenta a amostra, a gente tem menos dispersão das estimativas em torno do alvo. Então, a chance de a gente ter uma estimativa mais precisa do parâmetro que a gente está estimando usando aquele estimador, que é consistente, é muito maior. Se a variância não caísse com o aumento do n, então não adiantaria a gente fazer amostras grandes, porque a precisão não dependeria disso, e isso não é desejável. O nosso outro tópico, né, seção 3 aqui dessa aula, é a estimação por intervalo. Então, nós vamos fazer uma pequena introdução à estimação por intervalo. A estimação pontual, ela não fornece informações da margem de erro que é cometida ao se estimar um determinado parâmetro. Nas pesquisas eleitorais, vocês, por exemplo, ouvem na televisão, quando está na época de uma eleição, tal candidato vai ter 50% das intenções de votos, com margem de erro para menos e para mais de 3 pontos percentuais e 95% de confiança. Então, isso que se fez foi um intervalo de confiança da verdadeira proporção. Ou seja, aquele candidato, se a eleição fosse naquele instante, teria um valor a seu favor entre 47 e 53. O valor verdadeiro da proporção estaria no intervalo de 47, um único valor entre 47 e 53
pontos percentuais, e a confiança de que ele estaria ali seria de 95%. Nós usamos uma probabilidade, né, e uma margem de erro, que é o 3 pontos percentuais para mais e para menos, nesse caso das proporções. E isso geraria um intervalo. Então, a estimação por intervalo, a gente cria um intervalo que garanta uma alta probabilidade, como esse exemplo aí que eu dei, de conter o verdadeiro valor desconhecido do parâmetro, que foi 95% que eu usei. Para ilustrar esse processo, na estimação da produtividade média de uma nova cultivar de milho, o seguinte intervalo é um possível exemplo desse processo de estimação. Então, a verdadeira produtividade média da nova cultivar de milho é um valor entre 8 toneladas por hectare e 9,2 toneladas por hectare, com 95% de confiança. Tá? Então, significa que o verdadeiro valor da produtividade média, que é desconhecido, tem uma elevada probabilidade de ser um único valor nesse intervalo apresentado. Ela não varia nesse intervalo, porque um parâmetro é uma constante, então não pode variar do limite inferior ao limite superior do intervalo. Ela é uma única constante dentro daquele intervalo. Tem uma alta probabilidade de estar naquele intervalo. E existe uma probabilidade de não estar. Essa probabilidade é chamada de coeficiente de confiança do intervalo, e a gente representa ela por 1 menos alfa. Em geral, nos trabalhos científicos, a gente escolhe esse alfa em 5, 10 ou 1%, 1, 5 e 10%, gerando intervalos com coeficiente de confiança de 90, 95 e 99. O mais comum de se usar é 95, mas você pode escolher outros valores fora disso, mas esses aí são os valores mais corriqueiros de se usarem. Então, a gente escolhe o alfa, né, que é o complemento do coeficiente de confiança, e o coeficiente de confiança, também chamado de probabilidade de cobertura do intervalo. O valor de alfa refere-se à probabilidade do valor do parâmetro a probabilidade de que o parâmetro não pertença ao intervalo. Né? Então, a probabilidade de se afirmar que ele está lá e de fato ele não está. Então, a probabilidade de estar errado é 5%. Em geral, essa probabilidade é baixa, ou seja, por estar sob o controle do investigador científico, ela é fixada, né, o alfa, como eu disse, 10, 5 ou 1%, gerando 90, 95, 99 de coeficiente de confiança. Por outro ponto de vista, o coeficiente de confiança 1 menos alfa pode ser interpretado como uma proporção média de intervalos de confiança gerados a partir de um grande número de amostras que cobrirá o parâmetro, ou seja, que conterá o valor real do parâmetro entre seus limites. Então, se a gente faz um intervalo de confiança, obtemos dois valores. Na prática, uma vez feito o intervalo, ou o parâmetro é um valor daqui, porque o parâmetro é fixo, ou você acertou, aquele intervalo contém ou não contém. Então, a probabilidade é 0 ou é 1. Uma vez que já foi feito o intervalo. A priori ela é de 95, mas a posteriori não é. Ou é 100 ou é 0. Se você repete o processo, o intervalo cobre ou não cobre, contém ou não contém o verdadeiro valor. E você repete, vai infinitas vezes fazendo esse processo, obtendo intervalos, e os intervalos são diferentes, porque o processo é aleatório em cada ponto desse. A proporção de intervalos e infinitas repetições desse processo é o coeficiente de confiança ou probabilidade de cobertura do intervalo. É a proporção desses intervalos que conterão o verdadeiro valor paramétrico nessa repetição de construção de intervalos em diferentes amostras retiradas da população de forma aleatória. Ninguém faz isso, né, na prática, faz um só, mas a teoria nos leva a essa ideia. A maior parte dos cientistas interpreta o intervalo de confiança intuitivamente de forma subjetiva bayesiana. Ou seja, a 100 vezes 1 menos alfa por cento, vamos supor que seja 95, então há 95% de probabilidade de o intervalo conter o verdadeiro parâmetro. Então isso porque você não sabe se o parâmetro está ou não está, ou você acertou ou você errou, então você interpreta como se fosse a sua confiança de que aquele intervalo contém, porque você sabe que se você repetisse o processo, a maioria deles, 95% deles, conteria o verdadeiro valor do parâmetro. E apenas uma minoria não conteria, que seria os 5%. Então a sua confiança de que você pegou um daqueles, porque você fez um intervalo apenas, e um daqueles que cobriu, que contém o verdadeiro valor do parâmetro, é isso que você
É dessa forma que você interpreta o coeficiente de confiança. A minha confiança de que o intervalo contém um parâmetro é de 95%. Essa é a ideia. O método da quantidade pivotal é o mais comum para a obtenção de regras gerais para a construção dos limites, né? Então, eu não vou entrar em detalhes disso, de um intervalo de confiança. Vamos demonstrar esse método aí. Então, vamos considerar uma população normal, cujo valor σ2 seja conhecido. E a gente quer estimar a média que é desconhecido, μ. Então, a gente faz uma amostra e a gente sabe da distribuição de x-bar, que foi o capítulo anterior, que x barra menos μ sob o erro padrão, que é sigma raiz de n, tem distribuição normal 0,1. Então, a distribuição dessa variável aleatória, x barra menos μ sigma sobre raiz de n, ou seja, se eu fizer uma amostra, calcular essa quantidade, fizer outra amostra, calcular essa quantidade, e repetir esse processo infinitas vezes, nós vamos ter realizações dessas variáveis aleatórias, infinitas realizações. E o modelo é aquele modelo gaussiano. É o modelo normal de probabilidade, aquele modelo em forma de sino. Então, a gente faz uma delas, e essa variável aleatória aqui, antes de a gente fazer qualquer amostra, variável aleatória, x barra maiúsculo, menos μ, sigma raiz de n. Então, isso é conhecido, isso aqui é o estimador, isso aqui é a incógnita para a qual a gente quer fazer a inferência. Mas essa variável aleatória terá distribuição normal 0,1. Ora, então, se a gente usar essa quantidade, a gente sabe, se é a distribuição normal, eu posso afirmar que a probabilidade dessa variável aleatória está entre dois limites. Vamos supor que eu escolho um alfa de 5%, se eu vou lá no R, como eu mostrei anteriormente, numa aula passada, eu uso QNorm 0,975, se o alfa é 5%, então vai dar o quantio superior 2,5 da distribuição normal. Então, no R eu entro cara à esquerda, 97,5. Então, eu entro lá, QNorm 0,975, eu vou achar um 96. Então, esse valor aqui é um número, menos 1,96, e esse é outro número, mais 1,96. A probabilidade do Z está entre esses dois números que são provenientes da distribuição normal, que são quantias da distribuição normal, quantias superiores, quantia inferior 2,5%, quantia superior 2,5%. Da distribuição normal, a probabilidade dessa variável aleatória está entre esses dois números é 1 menos alfa. Então, mas quem é aquela variável aleatória? Substituindo o Z pelo que ele é, o Z por x barra menos μ sigma raiz de n no centro aqui, então eu tenho essa afirmativa probabilística. A probabilidade dessa variável aleatória está entre esses dois limites é 1 menos alfa. Então, o que nós pretendemos? Fazer um intervalo de confiança para a média. Então, isso aqui eu vou obter na amostra. Isso é um valor que eu obtenho na tabela de distribuição normal, que nesse exemplo estou usando 1,96 negativo e 1,96 positivo. Sigma é conhecido nesse exemplo que eu estou considerando. N é o tamanho da amostra que eu vou conhecer ao realizar a amostra. Então, a única incógnita é o μ. Então, nós vamos isolar o μ nessa expressão. Fazendo isso, depois de alguma hora, passa multiplicando, multiplica esse termo aqui nos três termos, multiplica por menos 1, subtrai a média, soma a média nos três termos, e multiplica por menos 1 de novo, rearranja a expressão e eu chego nisso aqui. Não vou fazer isso, vocês podem fazer como treino. Isolei o μ a partir dessa expressão aqui nas duas desigualdades que eu tenho aqui. Então, a probabilidade desse limite inferior aqui ser menor ou igual a μ, e que por sua vez é menor ou igual a esse limite superior, que são o limite inferior e limite superior são aleatórios, porque dependem do x barra, que é uma variável aleatória, depende do x barra aqui e aqui. Então, a probabilidade desses dois limites, né, o inferior e o superior, conterem, né, que esse intervalo contenha a verdadeira média é 1 menos alfa. Então, eu posso escrever isso de outro jeito, né? Afirmativo probabilístico significa que o parâmetro desconhecido μ apresenta uma probabilidade de 1 menos alfa de estar entre os limites inferior e superior. A escolha dos quantis, no caso específico de uma distribuição simétrica como essa, é devido à necessidade que o intervalo tenha o menor comprimento dentre todos os possíveis intervalos. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu poderia escolher um valor, em vez de 2,5% à esquerda e 2,5% à direita da distribuição, contendo 95% entre os dois limites, eu poderia escolher dois limites que deixaria alfa sobre 2, se o alfa é 5, dá 1,25% de área à esquerda, e outro limite que me dá
1,25 vezes 3, então dá 3,75. 3,75 com 1,25 dá uns 5% nos extremos e entre eles 95. Então, por que eu não escolhi esses limites? É alfa sobre 4 negativo, menos E alfa sobre 4 e o mais Z3 alfa sobre 4. Porque a escolha desses intervalos aqui me gera um intervalo de menor comprimento. Então, esse método sempre busca o de menor comprimento. Então, em distribuições simétricas, o ideal é pegar esses limites E alfa sobre 2 e mais E alfa sobre 2. Então, os limites inferior do intervalo seria dado por isso, e o limite superior do intervalo seria dado por esse. E esses limites têm uma probabilidade de 101 menos alfa por cento de conter o verdadeiro valor do parâmetro desconhecido μ. Esse valor aqui, ó, sem considerar o sinal, esse valor aqui, Z alfa sobre 2 vezes sigma raiz de n, é a margem de erro do intervalo. Veja que esse intervalo na prática é muito pouco útil, porque o sigma ele é conhecido, suposto conhecido, e na prática isso não é verdade. Dificilmente a gente vai conhecer o parâmetro sigma de uma população. O valor Z alfa sobre 2, dado alfa, pode ser obtido no programa R por essa expressão, que é norm 1 menos alfa sobre 2. Por exemplo, se o alfa for 5%, então esse aqui vai ser 0,975. Então eu entro com Q norm 0,975 e eu tenho o valor 1,96 aproximadamente. Dá 1,9599, alguma coisa lá no R. Então a gente arredonda para duas casas, 1,96. Baixem o R e até a próxima aula em que nós vamos utilizar um intervalo de confiança mais realista usando S no lugar do sigma aqui. Então isso aqui só foi para introduzir essas ideias para vocês. Até breve.